Vamos começar a adentrar no tema do Congresso, a construção do terceiro milênio, princípios de uma nova ética. E nada melhor do que conhecermos um pouquinho do autor Pietro Baldi, para quem ainda não conhece. E para que a gente se sinta bem pertinho dele, nós convidamos a sua neta, a Maria Adelaide Ferraz, com o tema... com a exposição número 1, cujo tema é Pietro Baldi, uma luz para a humanidade. Obrigada. Deixa eu ver se funciona, tudo bem? Muito boa noite a todos. Todos estão ouvindo bem ou tenho que aumentar o volume? Está ótimo? Muito bem. Eu estou realmente muito feliz de poder participar de mais esse congresso, porque às vezes surgem muitos imprevistos e a gente pensa, será que eu vou conseguir? E esse ano foi um ano difícil, eu acho que difícil para o mundo inteiro, né? Para o Brasil e, em particular, para todos nós. Mas eu acredito que algumas forças que nós não vemos, mas que sentimos, colaboraram para que pudéssemos participar e que eu pudesse vir a esse congresso. E o Rafael me pediu para falar basicamente de Pietro Baldi, coisa que eu falei, olha, só tem um problema, eu me emociono muito. Então, eu já vou pedindo desculpas pelos momentos de emoção que eu vou ter, porque só de pensar em falar nele já me emociona. E eu vim falar de Pietro Baldi, eu vou procurar realmente vê-lo como uma pessoa distante de mim, coisa que é muito difícil, porque eu sinto sempre a sua presença ao meu lado. Mas, enfim, é importante saber quem foi esse homem, esse indivíduo capaz de receber uma entidade tão forte, tão potente, que ele transmitiu tantos ensinamentos e que ele foi capaz de receber esses ensinamentos. E não só receber os ensinamentos, mas transmiti-los a nós de uma forma que pudéssemos entendê-los. Porque esses ensinamentos, eles não vinham ditados palavra por palavra. Eles vinham conceitos plenos, absolutos, perfeitos. E ele devia depois transcrevê-los numa linguagem compreensível a nós. Vejam o que ele escreve no livro Deus Universo, a respeito desses ensinamentos, dessas mensagens que ele recebia. Chegam a mim conceitos e um oceano de ondas, quais montanhas, e como avalanche me investem e agitam. É ofuscante olhar no infinito o pensamento de Deus. É aterrorizante senti-lo na sua potência, mas é impossível parar quando se é arrastado pelo turbilhão. Ou seja, nos momentos que ele entrava em contato com essa entidade superior, a vontade de Ubaldi deixava de existir, ela ficava de lado. Quem comandava totalmente era a vontade dessa entidade. E depois que lhe eram transmitidos esses ensinamentos, eles deveriam ser redigidos de uma maneira que pudéssemos entender. Aí surge uma outra pergunta. Mas por que essa entidade não facilitou um pouco o trabalho do médium? Por que não ditava palavras por palavras?
E a explicação vem realmente de um espírito que se comunica com um médium. E ele explica o seguinte, isso está escrito no... é necessário tornar acessível, o Baldi dizia que era necessário tornar acessível. Na maioria das vezes, os místicos renunciam a tal empreendimento, justamente porque esses ensinamentos vinham de uma maneira em forma de ondas, e transmiti-los por palavras se tornava um trabalho, às vezes, quase impossível, mas é-nos necessário encontrá-las e devemos exprimir o inexprimível. Então, por que essas entidades não facilitavam o trabalho? E uma entidade superior, se comunicando com o médium, explica o seguinte: quando encontramos em um médium o cérebro dotado de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, próprios a facilitar-nos da comunicação, dele nos servimos de preferência, porquanto com ele o fenômeno da comunicação é mais fácil. Nossos pensamentos não necessitam da vestimenta das palavras. Então vejam que até os espíritos, essas entidades superiores, utilizam de um método humano, a lei do mínimo esforço. Eles procuram alguém mais capacitado para poder transmitir. Agora, nós humanos estamos acostumados a dar nomes a tudo. Nós damos nome a pessoas, às plantas, aos cachorros, aos gatos, tudo tem um nome. Por que nós fazemos isso? Porque dar nomes facilita o nosso entendimento. Quando nós damos o nome, nós identificamos imediatamente o que queremos. Mas identificar também significa separar, isolar. Então, isso porque nós vivemos num mundo separatista. O nosso mundo é um mundo separatista. Se uma entidade vem de um mundo que não for separatista, ela não vai precisar de nome. E, com certeza, a entidade que o Baldi recebia vinha de uma dimensão extremamente superior à nossa, em que não havia essa separatividade. Então, pelo fato de não ter esse nome, a sua voz, quando se comunicou com o Baldi na noite de Natal, ela afirma o seguinte: não perguntes o meu nome, não procures individuar-me, não poderias, ninguém poderia, não tentes inúteis hipóteses. Então, a sua voz, esse nome, quem deu foi o Baldi. O Baldi chamou essa entidade de sua voz para facilitar o entendimento. Mas essa entidade não se identificou, ela não disse, eu sou sua voz. Porque não, na esfera dessa entidade não há a separatividade. Veja como o Baldi explica isso. Se a entidade jamais viveu na Terra, ou também que seja tão elevada, que vive em dimensões conceptuais e planos de consciência superiores, elas não terão um nome. Então, o nome é particularidade humana, é particularidade nossa, útil, necessária, prática. Mas enquanto houver separatividade, a hora que não houver mais isso, que tiver uma verdadeira união, não vão ser mais necessários os nomes. Dadas essas explicações, vamos começar realmente com a vida de Baldi. O Baldi nasce
numa época de particular tranquilidade na Europa, coisa não muito comum, né? A Europa viveu em guerra desde o ano 1000 e continua agora sendo invadida, tendo ataques terroristas. Mas nessa época que o Baldi escolheu para nascer, que foi em 1886, precisamente no dia 18 de agosto de 1886, era uma época de tranquilidade, de prosperidade econômica, cultural, inovações tecnológicas. Tanto é que ela foi chamada de Belle Époque. E não só o Baldi nasceu nesse período tranquilo, como também escolheu para nascer a cidade de Foligno. Foligno é uma pequena cidade na Itália, na região da Úmbria, que não tem nenhuma importância, pelo menos naquela época. Hoje ainda ela é um pouco mais importante, mas naquela época não tinha importância nenhuma. Mas tem uma característica essa região. A região onde está Foligno é uma região mística, porque bem próximo de Foligno está a cidade de Assis, onde nasceram e viveram não só São Francisco, mas também Santa Clara. E na própria cidade de Foligno nasceu e viveu Santa Ângela, que é padroeira da cidade. E o Baldi escolhe justamente essa região mística para nascer. Ele nasce nessa região e passa a sua infância e adolescência na tranquilidade de Foligno. Quando criança, ele particularmente não teve nenhuma grande característica. Ele era uma criança levada, mas extremamente curiosa. Essa talvez fosse uma particularidade dele mesmo. E porque a curiosidade dele não era uma curiosidade como a contém a maioria das crianças, que é uma curiosidade de superfície. A curiosidade dele exigia respostas, quando ele fazia as perguntas, ele exigia respostas que fossem coerentes, lógicas. E isso não era comum com uma criança que não tinha nem idade para ir à escola. Ele não tinha nem 5 anos de idade. Então, realmente, esse fato, pelo menos naquela época, não era tão comum. E ele achando que na escola iria encontrar as respostas de tudo, ele insistiu tanto que acabou indo para a escola aos 5 anos, ao invés de ir aos 6, como era a regra. E eu acredito que ainda hoje seja essa regra lá na Itália. Muito bem, ele feliz foi para a escola, achando que lá ia encontrar respostas de tudo que ele queria, mas ele conta no seu livro História de um Homem que a escola, em parte, o desiludiu, porque não obteve essas respostas que ele estava procurando, mas que lhe foi extremamente útil para entender as pessoas, para entender o comportamento humano. E o que precisamos ressaltar nesse período foi quando, um dia, numa aula de ciências, o professor se referiu a Charles Darwin, à evolução das espécies. Então, ele conta o seguinte: uma vez no liceu, o professor de ciências pronunciou a palavra evolução. Foi um átimo, um relâmpago, um susto, depois trevas. Ainda não compreendia bem, mas aquela ideia deveria ser a espinha dorsal do seu sistema, do seu destino.
Então, evolução foi a espinha dorsal do seu sistema, do seu destino. Isso ocorreu quando ele tinha por volta de 12, 13 anos de idade. Muito bem, terminado o liceu, ele vai para Roma para cursar a faculdade de Direito, porque essa era a vontade dos pais. A ideia dele não era cursar direito, mas como os pais, naquela época os pais decidiam praticamente tudo dos filhos. Ele foi cursar direito. Mas ele conta também que os inúmeros conceitos no campo jurídico, social, econômico, não o convenceram. E menos ainda o convenceram as leis humanas. Porque para ele, já naquela idade, novo ainda, chegando aos 20 anos, ele já tinha no seu coração a lei do Evangelho. Então, as leis humanas não concordavam com a lei do Evangelho. Então, ele afirma o seguinte: ele não poderia tomar a sério senão a justiça integral do Evangelho, o código substancial escrito apenas na alma e sem outros juízes além de Deus. Então, pensando dessa maneira, sentindo dessa maneira, ele não poderia aceitar como válidas, como verdadeiras, como justas as leis humanas, porque elas são muito, muito diferentes, estão muito distantes ainda das leis do Evangelho. E foi por esse motivo que Ubaldi nunca exerceu a profissão de advogado. Ele se negou a exercer essa profissão, mas ele completou os estudos e teve que defender a tese de doutorado, como era o costume. E vejam que interessante qual foi o título da tese de doutorado: Expansão colonial e comercial da Itália para o Brasil. Gente, isso em 1911 era uma coisa muito estranha lá na Itália. A maioria das pessoas nem sabiam que o Brasil existia. Porque naquela época o Brasil era uma coisa assim, meio de fantasia, longe, era conto de fadas. E ele vai escrever justamente a expansão colonial e comercial da Itália para o Brasil. Possivelmente, muito possivelmente, alguma lembrança estava começando a brotar no coração de Ubaldi. Essa tese de doutorado, ela foi tão elogiada pelos examinadores que os pais de Ubaldi ficaram super contentes e lhe deram, então, de presente uma viagem. Ele gostava muito de viajar, Ubaldi. Então, lhe deram de presente uma viagem de 6 meses para os Estados Unidos. E Ubaldi vai para os Estados Unidos. Principalmente, ele se interessava em conhecer o comportamento das pessoas. É claro que, como eu falei agora há pouco, naquela época os pais praticamente decidiam o que os filhos deveriam fazer. E as duas grandes opções eram: ou o rapaz virava padre, ou se casava, ou constituía família. Como Ubaldi não tinha a vocação para ser padre, então os pais decidiram que ele iria casar. E, enquanto ele estava nos Estados Unidos, eles procuram uma noiva para Ubaldi. Encontram a noiva perfeita. Uma moça jovem, bonita, muito educada e bem rica. Ela tinha herdado toda a fortuna dos pais, porque ela era filha única e órfã.
Ela tinha ficado órfã de mãe aos 6 anos de idade e do pai aos 11. E por esse motivo, ela passou toda a sua adolescência num internato de freiras francesas. E essa jovem era Maria Antonieta. Jovem, bonita, com vontade de viver, imediatamente conquistou o Balde. E assim, eles noivaram por alguns meses, e o noivado foi um noivado muito particular. O Balde ia até o internato de freiras e tinha um sofá. A Maria Antonieta sentava numa ponta, a Abade Superiora no meio e o Balde na outra ponta. Então, eram noivados daquela época, não é? Um pouco diferentes dos nossos dias. Quase nada. E foi assim que eles se conheceram, né? Mas se gostaram, graças a Deus, um simpatizou muito com o outro e se entenderam e casaram no dia 5 de agosto de 1912. Muito bem, desse casamento nasceram 3 filhos. Nasceu Franco, que morreu na guerra em 42, na Batalha de Tobruk. Vincenzina, que morreu ainda pequena, não resistiu à gripe espanhola, quando deu a epidemia de gripe espanhola na Europa. E a caçula Agnese, com a qual o Balde tinha uma imensa afinidade. Realmente, a Agnese foi a companheira fiel e a protetora de Ubaldi até o final da vida. Então, Ubaldi deveria se sentir o homem totalmente realizado. No seu lar havia paz, havia harmonia. Eles não tinham dificuldades econômicas, hipótese alguma, porque tanto a esposa era muito rica e ele, por ocasião do casamento, recebeu um dote equivalente aos bens da esposa, porque esse era o costume da época também. Então, em termos de dificuldade econômica, nem pensar. Filhos bonitos e saudáveis. O Balde deveria ser o homem mais feliz do mundo. Ele tinha alcançado já coisas que a maioria das pessoas não alcançam no final da vida. Além disso, ele era extremamente culto, falava vários idiomas. Ele falava, além do italiano corretamente, né? Ele falava perfeitamente e escrevia o francês, o inglês, o alemão. E ele contava também que ele tinha uma particularidade quando escrevia o alemão. Ele espontaneamente começava a escrever em alemão arcaico. Não que ele quisesse, mas ele começava a escrever no alemão da época, que ele havia estudado, mas sem querer ele começava a escrever em termos arcaicos. Mas tudo bem. Então, teoricamente, o Balde deveria se sentir um homem extremamente realizado. Mas ele contava que ele sentiu uma angústia. E essa angústia o acompanhou pela vida toda. Ele tinha uma angústia e, em momento, essa angústia era tão forte que lhe impedia de dormir. Eu acredito que muitos de nós já passou por uma angústia dessa. Quando a gente espera uma resposta importante, enquanto ela não vem, nós ficamos agoniados, esperando por aquilo. E era mais ou menos essa angústia que ele sentia, e era extremamente forte. Mas o que o Balde queria saber? O que o Balde queria, se ele já tinha tudo? E ele já havia constatado que a dor faz parte da vida de todo indivíduo.
Não importa a sua classe social, a dor está presente. Então ele se pergunta, mas por quê? Por que a dor tem que estar presente na vida de todo indivíduo, independentemente da sua classe social? Será que a finalidade da vida é só a conquista dos bens materiais? Será que é isso? Ele achava que não. Então, ele necessitava ter uma resposta convincente e exaustiva, pelo menos aos porquês fundamentais da vida. Ele queria saber de onde vinha, para onde ia, por que vivia, por que estava sofrendo. Ele, às vezes, observava, ele era um observador impressionante, ele observava tudo. Às vezes, ele podia ficar observando o funcionamento de um formigueiro por horas. Ou ficar na frente admirando uma árvore, esperando que uma folha caísse, e ficava olhando e compenetrado nos seus pensamentos. Então, ele não entendia o porquê da vida. E às vezes ele constatava uma perfeição no universo, uma harmonia total no universo. E às vezes ele via uma confusão total. Tanto é que vejam que ele escreve no seu diário: o universo é ordem ou caos? Ele se questionava, mas onde eu estou vivendo? Que mundo é esse? Que universo é esse? É ordem ou caos? E isso ficou martelando a cabeça de Ubaldi, o coração de Ubaldi, principalmente o coração, e até que um dia, andando à beira-mar, com um olhar perdido no horizonte, compenetrado em seus pensamentos, intui que matéria, energia e espírito são a mesma substância. E que a diferença entre matéria, energia e espírito era simplesmente um movimento. O movimento na matéria era rotatório, ondulatório na energia e espiralado ou vorticoso, como uma espiral assim, no espírito. Que ele, naquela ocasião, chamava de psiquismo. Então, ele intui que matéria, energia e espírito são exatamente a mesma substância. Então, chegou a resposta. Ele deveria ficar feliz. Pronto, achei a solução. Não, ele não ficou feliz. Porque ele tinha que saber como acontecia, nos mínimos detalhes, essa passagem da matéria para a energia e para o espírito. Por que pode ser, são a mesma substância? E aí ele ficou matutando, tentando descobrir como matéria, energia e espírito são a mesma substância. E, nessa ocasião, ele já havia percebido que ele tinha uma grande intuição. Ele chamava intuição, né? Mas, na verdade, era mediunidade. E ele havia constatado uma coisa muito interessante, que para alcançar uma mediunidade maior, ou seja, para você conseguir ter respostas mais profundas através da intuição, você deveria ter um comportamento totalmente ético, totalmente dentro da lei do Evangelho, totalmente dentro da lei de Deus. Então veja o que ele escreve: para conquistar conhecimento,
devo alcançar estado de purificação, que é leveza espiritual. Essa purificação é purificação de ética, de moral, de comportamento humano. Apresentam-se as necessárias relações entre evolução e ascensão de um lado, e mediunidade inspirativa do outro. Ou seja, ele percebeu que quanto mais ele se ficava atento ao seu comportamento, quanto mais ele tomava cuidado a tomar uma decisão que fosse para o bem de todos e não para o bem individual dele, mais a sua mediunidade ficava mais forte. E como ele queria a resposta dessa questão, que matéria, energia e espírito são da mesma substância, ele queria saber como, ele falou: então, se eu me purificar mais ainda, talvez eu chegue a esta solução. E como ele sempre fazia uma análise total da sua vida, sempre ele se examinava e procurava ver se tinha algum comportamento que ele pudesse mudar. Ele novamente fez uma análise. E ele percebeu uma coisa que o deixou intrigado. Ele percebeu que a maioria das pessoas tinham que trabalhar muito, muito, para conseguir pôr um prato de comida na mesa para os filhos. Enquanto ele não. Ele vivia na abundância. Ele tinha riqueza conseguida, quer dizer, recebida como dote, e a esposa era milionária também. Então, ele não precisava trabalhar, podia gastar da forma que fosse, que sempre tinha dinheiro sobrando. Mas por que tinha essa diferença? Aí ele se perguntou: por que isso? Perante as leis humanas, aqui ele estava certo. Ele não havia roubado, não havia enganado ninguém. Ele havia recebido como dote, a esposa como herança. Mas ele se perguntou: e perante as leis de Deus, está certo isso? Essa diferença, essa abundância, esse desperdício que até às vezes ele fazia, enquanto que outros passavam necessidade? E depois de muito, muito, muito refletir, ele toma uma decisão que escandalizou todos. A sua família de origem, não a família constituída, a esposa e a filha, porque a esposa e a filha sempre o apoiaram, mas os outros parentes, os primos, tios, os irmãos, todos se escandalizaram. Ele toma a decisão de renunciar aos seus bens em favor dos menos favorecidos. E faz essa renúncia, toma essa decisão drástica, forte, na madrugada, perto da madrugada, ou na própria madrugada, do dia 13 para 14 de setembro de 1931. Toma essa decisão e, no dia seguinte, ele caminhava, ele costumava andar aos redores da propriedade, que era a Tenuta Santo Antônio. Tenuta, em italiano, se traduz por sítio, por chácara, tá? E ele tinha finalmente como se tirado um peso da alma. Ele tinha feito uma coisa do coração. Ele tinha atendido ao apelo, não do racional da cabeça, mas ele tinha atendido ao apelo do amor. E ele diz assim: o balde caminhava tranquilamente, com o coração leve, envolvido na euforia de um grande triunfo espiritual.
Ele tinha vencido a si mesmo. E nesses passeios, o cachorrinho do caseiro sempre o acompanhava. E veja o que acontece. Ele começa a sentir uma espécie de potente vibração em alta tensão, se estava concentrando e acumulando dentro dele. Ao mesmo tempo, sentia confusamente que alguma coisa ainda imperceptível se estava condensando à sua volta, sem uma forma definida. Uma capacidade perceptiva diferente da normal advertia da presença de outros seres perto dele, vivos, entidades pensantes como ele. E ele teve como testemunha desse fato o cachorrinho do caseiro, porque o cachorrinho, que sempre andava tranquilamente ao seu lado, começou a latir insistentemente e a pular. E vejam como ele continua. Foi assim que, com outra visão interior, diferente para os olhos físicos, e outra audição interna também, começou a perceber que se definiam duas formas ao seu lado. Foi assim que pôde sentir com clareza que à sua esquerda estava São Francisco e à direita Cristo. Não houve colóquio, não foi necessário, mas aquela visão ficou gravada a fogo na alma de Ubaldi. Eu imagino que não era necessário um colóquio mesmo, porque sentir já a presença dessas entidades deve ser alguma coisa muito, muito excepcional. Com certeza não precisava de colóquio. E isso ficou gravado na alma, a fogo na alma de Ubaldi. Isso aconteceu na madrugada, na manhã do dia 14 de setembro de 1931. E aí uma coincidência interessante, 700 anos antes, mais ou menos no mesmo dia, São Francisco recebe as estigmas num momento de êxtase, quando ele estava no Monte Verna. É uma coincidência de datas, mas é interessante. Muito bem. É bem provável que o alto quisesse uma confirmação ainda da capacidade de Ubaldi para que ele pudesse levar adiante a missão. E essa renúncia de seus bens foi essa comprovação de sua capacidade. Porque desse momento em diante, Ubaldi passa a ter uma mediunidade muito mais forte, alcançando níveis núricos muito, muito mais elevados. E no final do ano, exatamente na noite de Natal, quando ele se recolhe no seu quarto, ele recebe pela primeira vez a entidade que ele chamou de sua voz. E essa entidade lhe transmite a mensagem de Natal. Essa mensagem é longa, mas como ela é belíssima, eu transcrevi um pedacinho. No silêncio da noite santa, escuta-me, põe de lado o teu saber e tuas recordações. Põe-te à parte e esquece tudo. Abandona-te à minha voz inerte, no vazio, no nada, no mais completo vazio do espaço do tempo. Neste vazio, ouve minha voz que diz: ergue-te e fala, sou eu. E quase no final, eu presido ao progresso espiritual de vosso planeta, e para o progresso espiritual,
um ato de bondade tem mais valor que uma descoberta científica. Então, gravem bem, um ato de bondade tem mais valor que uma descoberta científica. E o que o Baldi havia feito alguns meses antes, um grande ato de bondade. E, a partir desse momento, o Baldi passa a receber, então, a entidade que ele chamou de sua voz, constantemente. Por ocasião da Páscoa, ele recebe a mensagem da ressurreição e, em julho, ele começa a receber os ensinamentos da Grande Síntese, o livro A Grande Síntese. Nessa ocasião, como Baldi havia renunciado aos seus bens, ele teve que prestar um concurso para ter um trabalho e se sustentar, e ele havia prestado um concurso para ser professor de inglês, e ele então estava nessa ocasião lecionando no Liceu de Modica, no sul da Itália, na Sicília. E na Itália as férias são no verão, portanto são em julho e agosto. Então foi justamente nos períodos de férias escolares que ele voltava para a família, na chácara Santo Antônio, que ele recebia a sua voz e escrevia a Grande Síntese. A Grande Síntese foi escrita em 4 verões, o de 32, 33, 34 e 35. Muito bem. Finalmente, agora, na Grande Síntese, ele tinha a informação de como matéria, energia e espírito são a mesma substância. Aí vem uma pergunta, puxa vida, mas por que essa entidade demorou tanto tempo para vir explicar isso a Pietro Baldi? Por 2 motivos muito importantes. Primeiro, agora ele já estava bem mais velho, já haviam passado 18 anos, então ele tinha uma maturidade maior, uma maturidade necessária a entender os ensinamentos. E segundo, ele havia dado prova de sua bondade, de sua pureza de alma. Então, 2 fatores extremamente importantes para que essa entidade pudesse confiar ao Baldi essa missão, esses ensinamentos. E vejam como a entidade se apresenta, se explica como é. Estou no outro polo do ser, no extremo oposto em que estais. Vós, seres racionais, nós, né? Sois análise. Eu, a entidade, intuitivo. Contemplação, visão, síntese. Parto da forma para explicar-vos o impulso obscuro e palpitante, o motor que anima. Penetro e sintetizo e aperto no monismo absoluto os imensos pormenores do mundo fenomênico. A isto podeis chamar de monismo. Então vejam, não sei se vocês se lembram que foi a primeira quadro, que os ensinamentos vinham como avalanches, como ondas. E só agora o Baldi tinha a capacidade de entender esses ensinamentos e começar a transcrevê-los numa linguagem em que pudéssemos entender. E foi assim que nasceu a Grande Síntese. Terminada a Grande Síntese, ele não para de receber a entidade sua voz, escreve as Noures, onde ele explica basicamente o seu fenômeno mediúnico,
Ascese Mística, e assim vai, um livro depois do outro. Na ocasião da mensagem de Natal, quando ele terminou a mensagem de Natal, ele mesmo ficou entusiasmado pela beleza, porque ele foi o primeiro contato com a sua voz. E ele, empolgado, e lendo e relendo aquela mensagem, ele decidiu, como ele não tinha nem um pingo de egoísmo, realmente, ele decidiu doá-la ao mundo. E como é que ele fez naquela época? Ele a datilografou, porque naquela época não tinha computador, né? Não tinha internet. A datilografou e a enviou a vários jornais do mundo inteiro, da Itália e do mundo. Muito bem. Então, o Ubaldi já estava sendo conhecido em muitos lugares, em muitos países, em que a espiritualidade já tinha condições de florescer, porque na Itália a Igreja Católica, ao mesmo tempo que é uma religião e que a religião católica abraça o Cristo como seu guia, como seu máximo espiritual, ao mesmo tempo ela tem os seus dogmas. Então, o Ubaldi acabou sendo muito conhecido e aceito em muitos lugares. E na Itália também, mas quando o Ubaldi, além da mensagem de Natal, começa a escrever a grande síntese, depois escreve as Nores, a Ascese Mística, e acontece o seguinte: a Igreja Católica já não tinha olhado com bons olhos a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução, uma teoria que fala da evolução da matéria para a matéria, porque a evolução das espécies ela não apela para a energia nem para o espírito. E agora chega um tal de Pietro que vai falar que a matéria vira energia, vira o espírito. E a Igreja Católica não gostou. E o Santo Ofício decide colocar no Index Prohibitorum os livros de Ubaldi, a Grande Síntese e a Ascese Mística. Como o Ubaldi sempre tinha sido extremamente honesto e respeitando a sua voz, ele recebe um baque. Como? Eu estou fazendo de coração, eu estou recebendo uma entidade que me orienta para escrever isso e a igreja me condena. Depois de fazer um exame de consciência, ele percebeu que, na verdade, era incompreensão. Algumas pessoas não haviam entendido o seu trabalho e continuou a escrever. E ele falou: isso não vai impedir que eu interrompa a minha missão. E ele continua escrevendo. Muito bem. Como eu já disse, nessa altura ele já era conhecido em muitos países. E no Brasil, como tinha já a FEB, os escritos de Ubaldi eram muito conhecidos aqui, principalmente porque o professor Clóvis Tavares, se comunicava com Ubaldi porque ele falava perfeitamente e escrevia também o italiano. E aí facilitava a comunicação. Então, o professor Clóvis Tavares convida o professor Pietro Ubaldi a vir dar um ciclo de palestras aqui no Brasil. E foi isso que aconteceu. Então,
Em 1951, o Baldi sabia que naquela época vir da Itália para o Brasil era uma viagem de mais ou menos 30 horas de avião. Era uma viagem cansativa, enorme, mas se era para dar continuidade à missão, ele não poderia se negar. E ele aceita vir para o Brasil. Só que, um pouco antes de vir para o Brasil, ele adoece. Ele tem uma bronquite muito forte e se acama, fica acamado com muita tosse, muita febre. E ele, nesse momento de muita tosse, muita febre, fica extremamente fragilizado no corpo físico. Mas isso, por outro lado, lhe facilitou, na verdade, lhe facilitou entrar em contato com essa entidade numa maneira extremamente mais fácil. E ele escreve o livro Deus Universo em 20 noites, enquanto ele estava com uma febre altíssima. E em Deus Universo, o Baldi olha o universo em função de Deus, não mais em relação ao homem, mas em relação aos fins supremos da criação. Muito bem. Então, agora vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Isso. Pronto. Isso. Então, o Baldi vem aqui para o Brasil e é claro que aqui no Brasil, naquela época, ele já havia escrito muitos livros, mas o que mais havia conquistado todos os espíritas, todo o mundo inteiro, tinha sido a grande síntese. E a grande síntese, na verdade, foi a resposta que ele teve da bendita pergunta de que matéria, energia e espírito são a mesma substância. E essa entidade, então, a sua voz, vai explicar que o universo é a unidade que abarca tudo que existe. E essa unidade pode ser constituída sob 3 aspectos. O estático, que mostra o universo na sua estrutura, na sua forma, como uma fotografia. O dinâmico, em seu movimento, quer dizer, como que ele se movimenta. E o mecânico, o que faz ele se movimentar? Qual é a causa? Qual é a essência que faz com que ele se movimente? Então, esses 3 aspectos, na grande síntese, são mostrados como a matéria como gama, a energia como beta e o espírito como alfa. E a evolução de que o Baldi fala é da matéria para a energia e para o espírito. E a entidade continua explicando. O universo resulta constituído de uma grande onda que, de alfa, então vejam, do pensamento. A entidade não explica da matéria para o espírito, mas ela sai do espírito para a matéria. Então, o universo resulta constituído de uma grande onda que, de alfa, puro pensamento, lei que é Deus, caminha para o vir a ser contínuo, movimento feito de energia, vontade para atingir o seu último termo, a matéria ou forma. Então, aqui é a descida do espírito na matéria. E essa descida não poderia ser só uma descida,
Porque se vocês têm um movimento unilateral, vai ter um deslocamento. Então, se o nosso universo tivesse um movimento só para um lado, ele se deslocaria para esse lado. É como as marés. Se só tivesse maré enchente ou maré vazante, a água do mar se deslocaria toda para um sentido. É por isso que nós temos a maré enchente e a maré vazante. Uma hora o mar invade a praia, a outra hora ele volta para o oceano. Então, na grande síntese, nós temos a equação da substância. A equação da substância, ela mostra exatamente isso. Aqui é a descida, o alfa, é a descida da matéria, do espírito. Aqui, a parte espiritual, tá certo? Se condensa, se contrai, se reveste em forma de vontade e de energia. Repito, aqui o espírito se condensa, se contrai, se reveste em forma de vontade e se transforma em energia. E a energia continua se concentrando e se alcança a matéria. A matéria é uma concentração total da energia. Essa é a descida, é uma onda, mas aqui nós temos a onda inversa. A matéria aqui, através de inúmeras vidas, de inúmeras existências, ela amadurece, envelhece e se desmaterializa. Aqui ela vira energia, se desintegra e vira energia. E essa energia, novamente, através de muitas e muitas existências, vai reconstituir o espírito ou a consciência. E esse é o nosso universo. A fórmula estática, portanto, o espírito é igual à energia, é igual à matéria, e tudo é igual ao nosso universo. Se vocês bem lembrarem, o Einstein ligou já a energia com a matéria através da famosa fórmula: energia igual matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Portanto, a energia e a matéria são a mesma substância. O que o Einstein não chegou foi no espírito, porque ele era um físico, ele não era um espiritualista. Mas é bem provável que brevemente algum físico consiga demonstrar de uma maneira um pouco diferente isso que o Baldi recebeu através de sua voz. E muitos que leram o Baldi o aplaudiram, assim como teve a igreja que não o aplaudiu. Mas aqui no Brasil nós temos as palavras de Carlos Torres Pastorino. Ele diz o seguinte: igualá-la é difícil, superá-la impossível, negá-la um absurdo, discuti-la uma loucura, mas aceitá-la e senti-la é prova de que em nós há uma centelha da divindade. Então, o Carlos Torres Pastorino, que foi uma grande pessoa, muito culto, tá certo? O parecer dele em respeito à grande síntese. Bom, então, o que aconteceu desde que o Baldi, do Natal de 31 até o 35, que quando foi ele escreveu a grande síntese, aconteceu com ele. Ele não só recebia e transmitia, mas ele cresceu também nesse período, ele evoluiu muito, porque ele não era um médium passivo, ele era ativo, ele evoluía
era como um aluno com um professor, e o professor puxasse por esse aluno. Então, veja o que ele escreve. Do Natal de 31 até agosto de 35, decorrem 4 anos, em que ao meu espírito afloraram progressiva e metodicamente profundos estados psíquicos, após lenta incubação, culminando na maturação de minha personalidade. Então, realmente, a grande síntese foi um grande ensinamento, não só para a humanidade, mas também para o Baldi. O Baldi cresceu, evoluiu com este livro. E, a partir daí, ele começa a escrever, não só os livros, mas intercalando com mensagens, porque ele continua recebendo as mensagens além dos livros. E, como eu disse, nessa altura ele já era conhecido no Brasil, e ele recebeu o convite para vir ao Brasil dar um ciclo de palestras da FEB, através do professor Clóvis Tavares. E ele, mesmo sendo difícil vir para o Brasil naquela época, ele aceitou, porque fazia parte da sua missão. Ele desembarca no Rio de Janeiro em 51, em julho de 51, e onde ele foi recebido com muito calor, muito amor, que o impressionou. E ele fez um ciclo de palestras de sul a norte. E eu acho que ainda não muito recuperado daquela bronquite que ele tivera poucos meses antes, ele novamente adoece aqui no Brasil. Mas mesmo doente, ele não interrompeu o trabalho que ele veio realizar. Ele continuou dando as palestras, atendendo a tudo e a todos. E os brasileiros ficaram encantados com o Baldi, porque o Baldi era uma pessoa que realmente conquistava corações, uma pessoa simples, humilde e que tinha muito amor. E, ao mesmo tempo, o Baldi também se entusiasmou com o povo brasileiro. Ele realmente sentiu o amor desse povo. E ele percebeu que aqui tinha que ser o berço da nova civilização do terceiro milênio. Foi nessa hora que ele percebeu isso. E antes de partir, a FEB convida o Baldi para vir ao Brasil, morar definitivamente no Brasil. Ele com sua família. E o Baldi falou, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, a minha família tem que viver. Aí a FEB prometeu muitas coisas. Prometeu uma remuneração, prometeu casa, prometeu mundos e fundos. O Baldi falou, bom, eu amei o Brasil, o povo me recebeu de braços abertos, eu vou conversar com a minha família, se aceitarem, eu venho para o Brasil. E é claro que a família ia aceitar. A família fazia tudo, dava o apoio necessário para que o Baldi continuasse a sua missão. Voltando à Itália, ele desembarca na noite de Natal daquele ano, de 51. Ele comunica à família do convite. E a família, não tem problema, vamos para o Brasil. Nessa época, o Baldi já tinha 65 anos, não era novo. E vir morar num país, por mais que tivesse sentido calor humano, amor das pessoas, não ia ser fácil. Clima diferente, costumes diferentes, língua diferente, e ele já era velho. Mas, se fosse para o bem da missão, ele viria, visto que
a família não se opôs. Então, ele vem para o Brasil e desembarca com a família no ano seguinte, em dezembro de 52. Muito bem. Nos primeiros dias, vamos dizer, primeiro mês, tudo correu às mil maravilhas. Mas logo se percebeu um fato, que muitos queriam que o Ubaldi tivesse vindo ao Brasil para se aproveitar dele, porque viram uma pessoa bondosa, imaginaram que era uma pessoa totalmente ingênua. Então, falavam, eu vou aproveitar dessa pessoa e tirar vantagem. E começaram a querer tirar vantagem, tanto de Ubaldi como da obra. E, nessa ocasião, a sua filha Agnese, e nessa ocasião, ela conseguiu reencontrar o marido através da Cruz Vermelha, porque o marido havia se perdido durante a guerra, ele havia sido preso pelos russos e tinha ficado no campo de concentração da Rússia, mas através da Cruz Vermelha se reencontraram. Então, tanto Agnese como seu marido se transformaram num escudo protetor para que o Ubaldi pudesse dar continuidade à obra. Porque se não fosse por eles, ele não teria conseguido ter paz de espírito para continuar a receber a entidade sua voz e continuar a sua missão. E no Brasil, na época que ele esteve no Brasil, aqui no ciclo de palestras, temos que lembrar o encontro dele, que apareceu essa foto antes também, né? De quando ele se encontra com o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Tá? Muito bem. Agora ele estava no Brasil morando e ele queria mostrar para as pessoas quem ele era. Então ele escreve isso: apresento-me como homem, a autoridade que me inspira mediunicamente sobre mim exerce autoridade no pensamento e na ação, deve ter um representante terreno, alguém que assuma todo o peso da luta e responsabilidade e que totalmente se exponha, moral e fisicamente, aos perigos de uma realização novíssima, ao trabalho que toda grande conquista e todo progresso impõe, a necessária atenção para ultrapassar todos os obstáculos. Então, esses obstáculos apareciam. Eram toda hora, quando não era um, era outro. Chegou um ponto que o grupo de pessoas que convidou o Ubaldi e o trouxe para o Brasil com sua família, lhe mandaram uma ordem de despejo. Ele teria um mês para deixar a moradia, que era um apartamento em São Vicente. Agora, vejam bem, ele já com quase 70 anos, a esposa idosa, não falava uma palavra de português, 2 crianças pequenas, a filha que também não falava português, e ele já com muita idade, e sem receber, às vezes, nem os direitos autorais. Lhe eram subtraídos até os direitos autorais e ele recebe uma ordem de despejo. Mas, como ele tinha vindo para o Brasil respeitando o compromisso assumido com a missão, é claro que ele não estava sendo abandonado pelo alto. E, por uma estranha coincidência, se é que existem coincidências, 2 senhoras conversando numa livraria, comentando: olha, você não imagina, o Pietro Ubaldi vai ser despejado e não tem onde morar. E um senhor
comprando um livro, ouve essa conversa e fala: como? O balde vai ser despejado e não ter onde morar? Esse senhor morava em Catanduva. De volta a Catanduva, ele comunica imediatamente essa informação para um amigo dele, um fazendeiro de muitas posses. E esse fazendeiro, sem conhecer pessoalmente Pietro Baldi, só conhecendo a obra, lhe manda um cheque de um valor considerável para ele adquirir um apartamento ou uma casa. O Baldi não conhecia essa pessoa. E, em uma semana, a sua filha Agnese e o Baldi saíram à procura de um apartamento. Encontraram esse apartamento no valor exato do cheque que ele havia recebido. Sem um tostão a mais, nem um a menos. E o nome do edifício em que ficava esse apartamento era Nova Era. Então, são coisas muito interessantes que realmente só acontecem com indivíduos que merecem isso. E o Baldi merecia. Ele teve que passar por esses obstáculos, ultrapassar todos os obstáculos, que foram inúmeros durante a vida, para ele conseguir levar adiante a missão. Ele não desistia, mas nenhum desses obstáculos lhe fez parar. Ele em nenhum momento teve dúvidas, ele sempre foi para frente. E, finalmente, instalado num novo apartamento, conseguindo levar adiante a sua missão, ele já estava velho, e ele começa, finalmente, em 1969, a escrever o livro Cristo. Um minutinho só. Antes de terminar a palestra, eu quero ressaltar algumas características importantes da obra de Ubaldi. Algumas, não todas, porque senão demoraríamos dias aqui. Mas as características importantes. Primeiro, a obra de Ubaldi se caracteriza basicamente pelo monismo. E essas são as palavras da sua voz: monismo. Penetra e sintetiza no monismo absoluto os inúmeros pormenores do mundo fenomênico. A isso podeis chamar de monismo. Então, a sua voz, no livro A Grande Síntese, mostra a presença de Deus em todo o nosso universo, em cada partícula do nosso universo, do átomo até o anjo, da matéria até o espírito. Então, tudo é permeado por Deus. E a outra característica é a evolução. A evolução, se vocês lembram, lá na adolescência, quando ele ouviu o professor de ciências falar, ele já recebeu um choque. É a diretriz, o eixo de sustentação da obra de Ubaldi. Observa, analisa, demonstra a evolução da matéria, passando pela energia e, finalmente, reconstituindo o espírito. Muito bem, ela passando a matéria, passando pela energia e, finalmente, reconstituindo o espírito. Ok. Mas essa evolução, ela se apoia em dois pontos muito importantes que o Ubaldi frisa na sua obra. E um desses pontos é a dor. E ele diz o seguinte: a dor tem uma função fundamental de equilíbrio da vida.
e, como tal, não pode ser eliminada. Ela é íntima função de ordem, função biológica, construtiva, como esse tanto de atividades conscientes. Se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Por que a dor? Porque a dor nos cutuca. Nós não queremos sofrer. Quando nós temos uma dor, a primeira coisa que nós procuramos é aliviar essa dor. E hoje nós temos que admitir que a ciência deu grandes passos em sentido de aliviar a dor física. Mas nós temos inúmeras dores. Mas, de qualquer forma, ela é sempre, sempre muito importante, porque ela nos obriga, nos dá um pontapé para irmos para frente. Porque quando nós estamos bem acomodados, nós ficamos na preguiça, nós relaxamos, nós não nos esforçamos. E a dor, ela também tem níveis evolutivos. Quanto mais evoluído é o ser, mais feroz, mais grotesca é essa dor. E quanto mais evoluído, mais essa dor se evolui também, evolui de forma diferente. Ela vai ter um efeito diferente no indivíduo mais evoluído. E vamos esperar um pouquinho para chegar no amor. E a dor, ela em alguns momentos, inclusive, ela pode ser maldita. Muitas pessoas, quando sofrem, a maldizem. Outros, quando têm uma dor, vão procurar a causa. E outros ainda vão pensar, o que eu posso aprender com essa dor? O que eu vou aprender? Que passo adiante eu vou dar com essa dor? Então, a evolução, ela precisa da dor, porque a dor nos empurra para frente. E a dor, quando chega num nível alto de evolução, ela pode ser até o estopim, a força que empurra para as grandes realizações espirituais. E nós podemos considerar a evolução como uma ave com 2 asas. A ave só voa se tiver com as 2 asas. E uma asa é essa dor aqui. A outra asa é o amor. Então, sem amor, não há evolução. O amor é o impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo, potência divina de eterna reconstrução. O encontraremos sempre em formas infinitas, em todos os níveis do ser. Com este, o amor subirá, sublimando-se até o paraíso dos santos. Então, como a dor, nós temos inúmeros tipos de amor. Nós temos o amor mais elementar, é aquele necessário à reprodução da espécie. Mas, à medida que nós vamos evoluindo, nós temos o amor doação, que é o amor de mãe. Nós temos o amor poesia, do apaixonado. Nós temos o amor místico. E nós temos o amor divino, que é o ápice do amor. E como Dante Alighieri afirma, diz, o amor é a força e a energia suprema que move os astros e as galáxias. É o eixo e a ordem ao redor dos quais gira todo o universo. No final da Divina Comédia. Então, o amor tem que estar presente nas nossas vidas, porque ele é uma das asas da evolução. Então, essas características são extremamente importantes na obra de Ubaldi, e ele repete e explica a ponto de ele dedicar um capítulo para a dor, na grande síntese, e um capítulo para o amor também. E
Finalmente, terminando a palestra e terminando a obra de Ubaldi, Ubaldi vai começar a escrever o último livro que coroa a sua obra, o livro Cristo. E um fato interessante ocorre. Ele começa a escrever esse livro Cristo em 1969, no final de 69, na casinha de campo, porque Ubaldi sofria muito com o calor de São Vicente. Então, a sua filha Agnese tinha conseguido construir uma casinha muito simples, bem simples, em Cotia, perto de São Paulo. E ele começa a escrever esse livro Cristo, nessa casinha em Cotia, que fica situada numa chácara de nome Santo Antônio. 40 anos antes, ele começa a obra na chácara Santo Antônio, na Itália. 40 anos depois, ele começa a escrever o último livro, numa chácara Santo Antônio. O livro Cristo será o coroamento da obra. O vértice da pirâmide e também o final da minha vida e o ponto final da minha missão. Ele afirma isso numa entrevista, mas quando chega o final de 71, logo depois do Natal, ele adoece muito e ele é obrigado, a sua filha o interna no Hospital São José, um hospital que ainda existe em São Vicente. É um hospital simples, sem nenhum recurso, mas Ubaldi nunca fez questão de grandes recursos, principalmente os materiais. E ele termina, ainda faltavam 2 capítulos para terminar o livro. E a sua filha Agnese, que permaneceu no hospital dia e noite, ela levou aqueles registradores antigos de 2 rolos e, com muita dificuldade, nos momentos em que Ubaldi podia falar, ela registrava os últimos capítulos do livro Cristo. E, finalmente, terminado o livro, alguns dias depois, no dia 29 de fevereiro, às 0h30, Ubaldi desencarna. Ubaldi desencarna e, finalmente, ele volta junto aos seus, ele volta ao seu mundo. Ele nos deixa. Ele nos deixou fisicamente, mas não abandonou ninguém, porque ele deixou uma obra que pode iluminar o caminho de toda a humanidade. E aqui está a despedida da grande síntese. A sinfonia está escrita, o cântico emudece, para ressurgir em outras formas, em outros lugares. A voz apaga-se, o pensamento se afasta de sua manifestação exterior, na profundeza, para o seu centro no infinito. E assim, Ubaldi partiu, mas nos deixou a obra e nos deixou o seu amor. Muito obrigada, gente. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser.
www.ibis.org.